E aí chegou num determinado momento, né, há 10 anos atrás, que a empresa já estava de um tamanho que o sistema legado que a gente tinha já não atendia mais a volumetria que a gente tinha e os processos de uma empresa do porte que o Torra já estava. E aí foi quando, né, foi tomada a decisão de olhar o mercado, entender as opções que a gente tinha, e aí já projetando, né, um pouco do futuro da empresa, que é onde estamos hoje, né, um sistema que já atendesse, para que a ideia não era, né, fazer trocas de sistema recorrente, porque é complexo ficar trocando PDV, né, de empresa de varejo. Hoje, né, a gente já está no tamanho grande, a gente tem 89 lojas, né, provavelmente a gente fecha o ano com 91. Tem um e-commerce, né, em início, né, o e-commerce a gente está começando a venda digital, aplicativo. A projeção é sempre de crescimento orgânico, né, uma empresa que não cresce por aquisição, não tem um crescimento agressivo, mas a gente vai crescendo conforme as oportunidades aparecem, o mercado favorece, né? As lojas, em geral, são lojas grandes, né? A área de venda grande, hoje com um sortimento bastante diverso, a gente tem produtos de casa, né? Produtos de beleza, mas o foco, obviamente, do Torra é moda, né? Então a gente vende moda, o propósito da empresa é uma moda acessível, né, para o público, mas com qualidade, né, e nas lojas com uma experiência boa, né? Vocês estão vendo que a loja é uma loja super confortável, com provadores adequados para as pessoas experimentarem o produto, né? E a gente procura ter um atendimento de qualidade, né, para os nossos clientes. E aí, voltando, né, lá atrás, quando a gente decidiu a troca do sistema, o principal ponto que foi chave para a decisão é porque a gente tem um perfil de caixa que é um pouco diferente do varejo de moda em geral, né? A gente tem um volume de tickets muito alto e muitos itens por ticket. Então isso exigia um PDV que fosse rápido, né? Que a gente conseguisse passar as compras rápidas para não fazer filas. Então lojas grandes nossas, elas costumam ter facilmente 40 PDVs. Né? Isso é quase PDV de mercado, né? De supermercado. Né? Então tem supermercado que não tem isso de PDV, né? Então, e aí você pega os períodos sazonais, é fila, né? Os caixas todos operando e tem bastante fila, né? Então um dos fatores de decisão foi procurar um sistema que fosse rápido, e na época, né, a Zantos tinha bastante tradição exatamente em supermercados, né? Aí a gente foi olhar, porque supermercado é o mesmo perfil, precisa de caixa rápido, precisa, né, ter volume. Então a gente entendeu na época que era a melhor solução do ponto de vista de performance para atender os caixas, e a gente, né, trocou, fez um rollout bastante rápido, e se confirmou, né? Realmente a premissa é de uma venda rápida, estável, né? Então o PDV hoje é um outro fator chave, né, que tem que ser muito estável. Então quando a gente fala de atualização de produto, é uma coisa que a gente não tem problemas hoje com o PDV. Então a gente consegue rolloutar os preços, rolloutar produtos para os PDV sem problema nenhum, e então traz essa tranquilidade, né, para a tecnologia, porque né, na empresa de varejo, tecnologia pode parar tudo menos a venda, né? Então a gente tem essa tranquilidade de que dificilmente a gente tem algum impacto na venda por conta de sistema, né? Muito tranquilo. E aí a gente tem muito cuidado, inclusive nas alterações, nas mexidas do PDV, a gente é bem conservador para não gerar impacto, porque qualquer caixa parado é venda perdida, né? Então a gente tem muito cuidado com isso. Isso foi exatamente o relacionamento construído ao longo do tempo, né? Então a parceria longa, são 10 anos, né? E a gente sempre enxergou a Zantos não como um fornecedor, mas como um parceiro, né? Então, a todo momento que a gente tinha um desafio, alguma coisa, a gente enxerga que a gente tem um parceiro na Zantos para poder apoiar a gente nos processos, né? No momento, por exemplo, a gente está num processo de piloto com self-checkout, né? E a Zantos tem sido um parceiro-chave nesse processo. Bom, então, nessa parceria de 10 anos, o que a gente buscava lá no início, né, a gente conseguiu alcançar, né, que era principalmente ter o tempo de atendimento do cliente no caixa mais rápido, né? Então hoje a gente mede isso, a gente sabe, né, inclusive o próprio Zantos tem essa informação, a gente consegue ver, né, por caixa qual está sendo o tempo médio de atendimento, se está bom, se não está bom, e a todo momento a gente vai, né, observando o processo do caixa para ver o que a gente pode ter de otimização nisso. Então, olhando, né, o objetivo inicial, né, ele foi atingido há bastante tempo. Então, o nosso caixa hoje ele é muito rápido,
né? Não posso falar os números, porque isso é um segredo do negócio, mas a gente entende que ele está bem dentro do que a gente precisa. Mas agora tem evoluções, né? Então, como eu falei já, a gente está fazendo, né, piloto com o self-checkout, já estamos rodando em algumas lojas. A gente deve fazer um teste agora, um piloto com o self-checkout usando RFID, né? Esse é o próximo passo. Então, essa deve ser uma das próximas evoluções que a gente tem no processo de venda, que é usar o self-checkout, né, mais uma comodidade para o cliente que queira, né, usar, ser autoatendido, ele pode fazer isso no self-checkout. E o piloto tem sido bem positivo, né, os clientes gostam, eles procuram, estão acostumados, né, no começo tinha um receio, o cliente do Torra não gosta, não usa self-checkout, mas não, né, o cliente está bem acostumado e a adesão tem sido bem positiva, né, a gente mede inclusive o NPS, né, do self-checkout já, e ele também é bastante positivo, os clientes elogiam bastante. No futuro, que a gente tem mais, além do self-checkout, é o processo de cashback, né, que a gente também tem um projeto em parceria com a Zantos, a gente está rodando também com resultados bem positivos, deve ser ampliado aí no próximo ano. E, obviamente, a gente tem toda uma jornada de omnichannel, né? A gente quer, de fato, integrar, né, as experiências do digital com a loja física, né? E isso ainda é um processo que está em amadurecimento dentro do Torra antes da gente pensar em tecnologia. Mas é algo que a gente já vem desenhando, já vem projetando e deve fazer pilotos em breve, né, para integrar os canais, né? Então, acho que a médio prazo esses são os principais desafios, né? A gente continuar dando agilidade no atendimento do PDV, porque esse é sempre um desafio que a gente tem, quanto mais rápido, melhor. O autoatendimento, que tem sido bem positivo, deve ser, né, o principal foco para o próximo ano é o autoatendimento. E pensando, né, em uma jornada de 2, 3 anos, o omnichannel, a integração dos canais com o PDV, né, e tudo mais.